y engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor, nuestra misión. Despierta y florece para llevar al mundo con tu amor. Levanto, Dios, un pueblo que te ame, que puedo obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza, sin amor, sin luz. Levanto, Dios, un pueblo fuerte y puro a reflejar la vida de Jesús. Levanto, Dios, un pueblo que te ame, que puedo obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. Levanto, Mulher, para de zoar daí, tá atrapalhando eu dormir. Levanto, Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más fervor para O seu pai só sabe me maltratar. Nossa, já era muito a linha da cabeça. Eu creio, amor, que eu vou ganhar ele pra Jesus. Através das minhas orações, eu vou ganhar ele pra Jesus. Mas é paciência com Eu ele. só peço o teu apoio, mesmo você operado. Tá, não, Mas tá eu te bom. peço o teu apoio, não me abandona, amor. Tá, Tá? não fica assim não. Saiba que eu te amo, meu amor. Fica bom. Oh, meu Deus, proteja meu sogro. Tira aquele orgulho dele, Senhor. Repreende aquele espírito do mal na vida dele, Senhor. Tira a rebeldia, tudo que não te agrada da vida dele. Muda ele, Senhor. Ei, mulher, cadê o almoço que tu não fez? Fica... Opa, Coronel Brizola, você chegou e aí não tem nem almoço, né? Ei, mulher, para essas cantorias aí, vai fazer o almoço pra mim. Tem que fazer o almoço, você fica só cantando aí. Mas seu Coronel Brizola, Pensa, vovô. Vai pra lá, minha, tu não é meu neto, não. Tá bom. Em nome do Senhor, porque é motivo de alegria nós estamos louvando e glorificando o seu nome. Neste momento, irmãos, eu não vou louvar a Deus porque eu não sei se eu
Deus, você quer cantar com ela ainda, mas quero ler a palavra de Deus. Quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Salmo 144, versículo 1 por diante, que ele diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu, escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças Aleluia. a Deus. É no Senhor que nós nos espelhamos. Louvado seja Deus. É no Senhor que nós buscamos as forças quando nós estamos na angústia. Meu amor, eu estava ultimamente muito triste. Sim, por quê? Porque seu pai me maltrata demais. Só que eu decidi entrar em uma corrente de oração. E aqui a palavra do Senhor fala aqui em Salmo, capítulo 44, que diz assim a palavra de Deus: a oração por livramento. Então, eu meditando aqui nessa palavra, eu vi que há esperança para o seu pai mudar. Que ele ainda vai ser um grande homem de Deus. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo mais ou menos, pastor. Graças a Deus. Meu sogro me maltrata demais, pastor. Eu não É. aguentar mais. E o que foi que aconteceu, irmã? Pastor, eu tenho orado muito para Deus libertar a vida do meu sogro. Mas ele não cede. Ele é uma pessoa assim, sabe, coração muito duro, o meu sogro. E quando eu estou louvando a Deus, quando eu estou orando, quando eu entro no meu quarto para orar, ele já diz que eu estou incomodando ele no sono. E também, quando eu estou louvando, ele diz que aquele louvor está incomodando ele. Isso aí vai entristecendo a gente, né? Pois é, irmã, mas aí você tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Verdade. E não tem nada que Deus não possa resolver quando nós oramos com fé, pedindo a Ele. Verdade. Tá? Verdade. A Bíblia vai dizer para nós aqui, em Jeremias, capítulo 29, e o verso 11. Deus diz aqui por intermédio do profeta Jeremias, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmã, aqui estava o povo de Israel debaixo do cativeiro. E Deus usou o profeta Jeremias para dizer para eles que se eles clamassem, buscassem ao Senhor em oração, Deus ia responder. Ouvir as orações deles e responder, tirar eles do cativeiro. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Verdade. eles estavam passando por aquele cativeiro, porque Deus havia permitido, para que Deus pudesse ensinar a eles a se aproximar de Deus em oração. É Por isso Deus disse: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Eu creio, pastor. Eu creio que isso aí são levantes, mas Deus é maior. Eu creio na minha grande vitória, porque
eu mais meu esposo, a gente, graças a Deus, é muito feliz, assim, conjugalmente, mas o meu sogro é desse jeito comigo, mas eu creio que eu irei ganhar ele para Cristo, e em nome de Jesus eu creio que nós temos uma grande vitória. De pé, a oração aumenta nossa fé, pois há um Deus que lá do céu responde. Daniel orava e lá na cova o Senhor livrou. Ana orou e pôde então girar. A igreja orou e a prisão se abriu. O irmão Pedro foi livre e saiu. Josafá orou, teve medo, mas ele orou, e a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas eu imagino o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão, abre madre e também abre a porta da prisão. Fale com Deus. Oi, irmã, não fique assim não. Ore, persevere, não desiste, porque Deus é com você. Eu também já passei por isso, passei por situações difíceis, situações que até mesmo eu achei que não ia conseguir vencer. Mas eu consegui, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor. Permaneça firme e forte, porque a vitória vem de Deus. É só você crer e você verá o milagre. A palavra do Senhor nos diz assim: se creres no milagre, se creres no Senhor, o milagre de Deus acontecerá. Então, irmão, fique firme e forte, que Deus é contigo. Amém? Amém, irmã. Eu creio, irmã, que Deus é lindo, está fazendo um grande movimento na nossa vida, está agindo fortemente já. Porque o meu sogro, eu já vejo alguma diferença nele. Tá? Eu creio que Deus vai dar uma grande vitória. Bom, eu tô indo para casa da minha mãe, passar um dia para lá, caso que eu tô atrapalhando muito teu pai, tá? Isso. Não demora não, tá? Tá bom. Deus me branco. Bom.
você. Qual é a sua resposta? 2 ou 6. 2 ou 6. Qual é a resposta certa? Meu Deus, a comida queimou. Paz do Senhor, meu sogro. Ah, senhor. Tudo bem com o senhor? Essa semana foi a semana que eu mais passei triste. O que foi, meu sogro? O que aconteceu com você? Você tá tão cabisbaixo, tão triste? Tem uma coisa pra te falar. Eu achava que você era nora ruim, mas você é uma nora muito boa. Sempre lhe tratei mal, mas me perdoe. Eu achei que você era uma esposa ruim para meu filho. Eu te perdoo, meu filho. Finalmente a nossa família vai ser unida. Oh, glória de Deus. Muito feliz, né? Que maravilha de Deus. Esse rapazinho é meu netinho. Que eu mais gosto. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia para você, tá? Sim. As ofertas dos príncipes. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu e o santificou com todos os seus desfiles. Também o altar e todos os seus pertences e os ungiu e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Amém. Amém, coronel? Deus fala com Moisés no Sinai, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Deus fala com Moisés no Sinai, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No mesmo dia chegaram ao deserto, porque partiram de vieram ao deserto e acamparam-se em Israel, pois ali acabou-se defronte do monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou do monte. O Senhor falou com Moisés, né? Que coisa linda. Coronel Brizola, você quer se reconciliar com o Senhor hoje? Sim. E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para você. E dessa vez eu quero falar algo bem simples, bem rápido, não quero tomar o seu tempo. Então antes de tudo, clique aí em curtir, no joinha, né? E se inscreva também no meu canal, porque aí você vai receber os vídeos novos que eu for colocando, tá certo? Então o que eu quero falar com você hoje é sobre a oração. Por que eu quero falar sobre isso? É que todos os dias eu recebo muitos pedidos de oração. Seja por alguma necessidade, um pedido de emprego, às vezes uma enfermidade que a pessoa está passando, às vezes rompeu com o relacionamento, está sofrendo. E as pessoas têm a consciência de que a oração é a única maneira da gente comunicar com Deus, da gente falar com Deus. Mas muitas vezes as pessoas não sabem como orar e com isso elas sofrem. Elas não sabem o que dizer, não sabem quais palavras devem dizer, como orar. E elas também não sabem como receber a oração, elas ficam confusas. Então eu quero falar de forma bem rápida aqui do principal motivo que eu acredito que as pessoas não recebem respostas de oração. É por causa do egoísmo, né? Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas o egoísmo, ele atrapalha sim as nossas orações. E se a gente for analisar o modo que Jesus orava, era um modo muito diferente do que muitas vezes nós oramos. Jesus orava pelas outras pessoas,
orava para que a vontade de Deus fosse feita. Tanto é que Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, os discípulos estavam querendo aprender a orar. E Jesus disse o seguinte: então vocês vão orar dessa maneira: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então presta atenção nisso. Não existe egoísmo nessa oração. Essa oração, ela mostra que Deus tem que fazer a vontade dele e não a nossa. O nome dele tem que aparecer, o nome dele tem que ser santificado e não o nosso nome. E que o reino dele venha. Então Jesus, ele mostrou que a oração tem muito mais a ver com Deus fazer a vontade dele e não a nossa vontade. Mas quantas pessoas começam a orar e o eu fica bem grande ali na oração, né? Deus, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer isso por mim. Mas se não tiver um propósito de Deus nisso, se o nome de Deus não for glorificado nisso, Deus não vai fazer. E muitas vezes ele não faz porque ele nos ama e ele quer nos proteger. Jesus disse o seguinte: qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Né? Então, Deus não vai dar algo que vai te prejudicar ou algo que não tenha valor nenhum, tá certo? Então as pessoas, elas não recebem respostas de oração e elas se frustram por causa disso. E elas acham que Deus não está ouvindo a oração delas e até mesmo que Deus não existe, né? Elas acham que com elas não funciona, mas a vontade do Pai é que a oração seja algo eficaz na nossa vida, algo que vai nos dar respostas de oração. E Jesus, ele disse o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa maravilhosa. É como se Jesus deixasse um cheque em branco para nós, para a gente poder assinar com o valor que a gente quisesse. Mas não é desta maneira que você está pensando. Então quer dizer que eu posso pedir uma Ferrari que Deus vai me dar? Eu vou pedir uma mansão e Deus vai me dar? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se você ficar firme comigo e as minhas palavras estiverem no seu coração, você pode pedir o que quiser e eu farei. Ou seja, você vai orar de acordo com a vontade de Deus, porque o seu coração vai estar voltado para Deus e não para o seu próprio benefício, entendeu? Então, quando você decide fazer a vontade de Deus e não a sua, você começa a moldar as suas orações. E eu quero ler uma passagem para você que está lá em Tiago, capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que ele disse: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então olha o que Tiago disse. Ele disse duas coisas. Ele falou: vocês não têm porque vocês não pedem. Eu sei que muitas pessoas aí passam por lutas, tá passando um conflito enorme na vida, tá com a vida toda bagunçada, mas ela não pede. Ela sabe que Deus tem a solução, que Deus é aquele que faz todas as coisas, o Deus do impossível, mas essa pessoa não ora. E a Bíblia diz: batam, batam e a porta lhe será aberta. Peçam, peçam e será atendido. Então você tem que persistir, você tem que orar dia e noite. Lá em Lucas capítulo 18, Jesus disse o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que o buscam de dia e de noite, que o clamam de dia e de noite? E ele disse o seguinte: certamente Deus fará justiça depressa. Mas será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então Jesus, ele nos deixou bem claro que Deus, ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. Mas ele termina dizendo: mas será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então, irmãos, nós precisamos ter fé em primeiro lugar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que crê em Deus, ele tem que crer que Deus existe e que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então você tem que pedir. Tem muita gente que fala assim: não, mas eu gosto só de agradecer. Eu não gosto nem de ficar pedindo muito, porque Deus deve ter coisa mais importante para fazer. Mas você deve sim pedir, porque a palavra de Deus diz: peça e será vos dado.
E aqui Tiago está nos dizendo, vocês não têm porque vocês não pedem. E a segunda coisa que ele diz, e quando vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Vocês estão preocupados só com o reino de vocês, vocês estão preocupados só com o benefício de vocês. É por isso que vocês não recebem. Porque Deus não quer te dar algo para você ficar ali intertido e esquecer de Deus. Quantas pessoas aí pediram, Deus, eu quero muito casar. Hoje a pessoa se casou, mas ela não vai mais na igreja, não busca mais a Deus. E Deus já sabia disso. E às vezes Deus insiste, você quer? Então eu vou te dar. Mas aquilo se torna um peso para a pessoa. Então peça em primeiro lugar para Deus transformar o seu coração, para Deus moldar o seu coração. Ô Deus, me capacita a receber as tuas promessas, as tuas bênçãos, né? Então, você tem que pedir da maneira correta se você quiser receber as bênçãos de Deus, se você quiser ter uma vida de oração eficaz. Então, a partir de hoje, começa a mudar o teu pensamento. Para de querer se preocupar muito com você, porque deixa Deus preocupar. Deus, Ele promete cuidar de você enquanto você cuida da obra dEle, enquanto você se preocupa com o próximo. Deus, Ele faz muito mais daquilo que você já pediu ou sonhou. É isso que é a promessa da palavra de Deus para a sua vida. Então, irmãos, o que eu queria trazer para você é o seguinte, vamos orar da maneira correta. A partir de hoje, peça para Deus fazer a vontade dEle. Peça para o reino de Deus estabelecer. Ou seja, que o seu coração seja transformado pelo Espírito Santo. Peça para Deus mudar o seu coração, tirar o pecado. Né? A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, sempre quando você for orar, peça perdão pelos seus pecados. Reconheça a sua fraqueza. Porque a nossa natureza carnal, todos os dias, ela quer prevalecer. Mas quando você pede perdão, a Bíblia diz que você então é purificado e você é perdoado. Então aquela sujeira que vai acumulando todo dia no nosso coração, ela vai saindo. Ela sai no momento exato que você pede perdão. Então reconheça o seu pecado. Em segundo lugar, peça para Deus preparar o seu coração para receber as bênçãos dele. Peça para Deus fazer a vontade dele e não a sua. Muitas vezes a gente quer tanto que uma coisa dê certo e a gente tem medo de fazer essa oração. Eu me lembro que uma vez eu estava num relacionamento e no fundo do meu coração eu sabia que não era da vontade de Deus. Mas eu tinha medo de orar. Deus, faz a tua vontade. Se o Senhor quiser então, Deus, termina esse relacionamento, que o Senhor sabe que não é da tua vontade. Mas eu tinha medo. E foi preciso então o tempo passar e eu ver que aquele relacionamento não ia para frente. E eu estava muito triste. E eu falei com Deus, abertamente, Deus, então tá bom, se esse relacionamento não é da tua vontade, tira, Deus, faz alguma coisa. Eu já estou tão envolvido com a família dessa pessoa, com essa pessoa, eu não consigo terminar, romper esse relacionamento. Mas eu estou aqui, Senhor, se não for da tua vontade, tira. Irmãos, em menos de 15 dias eu já tinha terminado aquele relacionamento. Hoje eu estou casado com a pessoa certa que Deus colocou no meu caminho, porque eu fiz a oração certa lá atrás. Eu não quis fazer a minha vontade, mas eu decidi fazer a vontade de Deus. Ainda que eu sofresse por um tempo, ainda que eu fosse frustrado, eu estava disposto a fazer o que Deus queria para a minha vida. E se a gente for olhar para a vida de Jesus, a gente vai ver que mesmo Jesus orando pelos outros, Jesus fazendo a vontade de Deus, mesmo assim ele foi para a cruz. E antes de ir para a cruz, ele orou, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez Jesus pensasse, talvez existe uma outra forma, né, de eu sofrer, de eu morrer, mas não passando pela cruz. Mas Deus não poupou Jesus. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele agora se tornou o Salvador daqueles que creem. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então Jesus se alegra quando ele vê pessoas se convertendo, pessoas se arrependendo e pessoas entregando a sua vida para ele. Então essa é a recompensa dele ter escolhido fazer a vontade de Deus. E é isso que eu quero te incentivar. Não tenha medo de orar. Se existe alguém que você não tem que ter medo, é de Deus. Porque Deus nunca vai te conduzir por um caminho errado. O diabo sim, ele vai te oferecer só coisas boas. Mas no final você vai pagar um alto preço. O pecado também. O pecado vem só para te satisfazer. Só para te encher de alegria, né? De prazeres. São os prazeres da carne. Mas o final deles gera a morte. E só Deus sabe o que é melhor para você. Então não tenha medo a partir de hoje de fazer orações ousadas. Deus,
esse emprego que eu tô é da tua vontade? Se não for, tira. Deus, esse namoro que eu tô tendo, se não for da tua vontade, tira, Senhor. Essas amizades que eu tô tendo, se não for da tua vontade, tira. Esse dinheiro que eu tô ganhando, se for algo que não tá te agradando, Deus, me dá outro emprego, me dá outra forma de ganhar dinheiro. Você vai ver que Deus vai te vai te abençoar de uma maneira que você nunca imaginou antes. Amém, irmãos? Então, glória a Deus, é isso que eu queria trazer para você. Deixe o egoísmo de lado e busque orar da maneira que agrada a Deus. Quando você pensa no próximo, quando você pensa no crescimento do reino de Deus, aí sim Deus vai abençoando você. E talvez você pense assim, mas se eu orar só pelos outros, se eu orar só pela obra de Deus, e as minhas coisas? A boa notícia é que Deus está interessado em te abençoar. O Salmo 37, ele diz o seguinte: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus vai conceder aquilo que está no seu coração. Mas, em primeiro lugar, o que você tem que fazer? Você tem que ter prazer em andar com Deus, em fazer a vontade de Deus. Quando você encontra essa satisfação nas coisas de Deus, em meditar na palavra de Deus, então você vai ver que Deus, Ele cumpre aquilo que está no seu coração. Deus conhece, Deus sabe o que você deseja, o que você sonha. E Ele está só esperando que você ore da maneira certa, para que Ele te abençoe em todas as áreas. Amém, irmãos? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário. E convide mais pessoas também para conhecer o meu canal, porque eu estarei sempre colocando mensagens novas aqui para vocês. Deus abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus.